ele é muito mais colaborativo, cooperativo, interconectado, com um senso de atividades e de propósitos já pré-determinados anteriormente e mantido ao longo das gerações. Sim. Isso não corresponde ao que era ser um indivíduo humano primitivo. Sim. As pessoas, inclusive, elas têm uma dificuldade hoje em dia de também ter filhos em cidades aberrativas gigantescas como a nossa, porque nós não temos rede de apoio. Então, uma mulher sozinha criar um filho junto com o marido é muito mais difícil do que era em uma tribo pré-histórica, enfim, ou logo em seguida, né? Ou em sociedades mais interconectadas e tal. Então, eu não sei onde exatamente reside essa precisão histórica do que ele tá fazendo, porque eu acho que não tem nenhuma. É que eu me expressei mal, realmente não tô... Os argumentos dele não estão vindo na minha cabeça. Mas voltando pra questão que a gente estava antes ali, da questão da mulher. Eu perguntei do público feminino, porque, por exemplo, eu conseguiria sugerir coisas pro zoomer no geral fazer. Assim, agora, eu não sei o que a mulher zoomer deve fazer, entendeu? Precisa trabalhar, estudar, arrumar o que fazer, porque... Assim, a mesma coisa que o homem, então. Sim, é exatamente isso. Porque, assim, ó, eu vou dar um exemplo de um fenômeno que é muito típico, assim, de donas de casa, tá? A dona de casa que ela abriu mão da profissão, do trabalho dela, dos sonhos, etc., para formar uma família. Ela tem 5 filhos, ela girou em torno dessa família a vida inteira, em algum momento eles vão embora, eles querem se casar, querem construir outra família, e aí essa mulher, ela começa a entrar em crise depressiva. Aí ela passa a disputar a atenção do filho com as noras, ela se diz vítima de ingratidão, que ninguém deu valor para tudo que ela fez, porque ela abandonou toda a vida dela para construir uma vida familiar. A questão é que essa mulher, ela não tinha um senso de propósito além da própria família. Depois que ela não tinha mais essa família, o senso de importância dela rui completamente, porque ela não tem mais responsabilidade com o mundo externo, algo de valor e perene que ela possa analisar e diga, isso é meu, isso sou eu que construí. Além de que ela se sente carente, porque as pessoas já não fazem mais tanta questão da companhia dela como faziam antes. Inclusive, parte dessas mulheres, quando elas giram em torno demais da própria família, elas fazem o possível para que os filhos se mantenham independentes delas. Porque se eles não são, para que ela serve? Mas o ideal, assim, criar filhos saudáveis significa fazer com que eles se tornem completamente independentes de você. O papel dos pais é que eles se tornem inúteis. Só que para isso, você precisa se comprometer com outras coisas, além dessa família, entende? E eu penso que parte dessa disfuncionalidade, tanto dos meninos quanto das meninas, é não ter esses compromissos com o mundo externo. E isso fez muita diferença pra mim, no caso, porque eu fiz balé a partir dos 12 anos de idade até uns 21. Isso mudou completamente a forma como eu me colocava no mundo, sabe? Porque eu passei por muito bullying, muito mesmo. E aí... inclusive também no balé. Só que é um ambiente muito rivalista, competitivo, exigente, exige tenacidade, criatividade, senso de liderança, de propósito, submissão. É do Jonathan Haidt, né? Então, que as crianças hoje não tem mais isso. Não tem mais isso. Sabe? Então, às vezes eu chego e falo assim pra galera que me segue, vá fazer um esporte, pelo amor de Deus, sabe? Ache algo que gere um senso de compromisso em você a longo prazo, para que tu tenha... comprometimento, que tu tenha senso de propósito, que tu tenha um senso de reconhecimento de autoridade, de hierarquia, de submissão diante de uma autoridade autojustificada que de fato entende do que tá falando, você aprende a obedecer, você aprende a corresponder a determinados compromissos. Quando você faz merda, os outros pagam por você também, sabe? Tu nota as consequências das suas atitudes. E você também acaba aprendendo a socializar. E aí, claro que enquanto tudo aquilo tá acontecendo, é doloroso. Sabe, assim, quantas vezes eu ficava pensando, cara, minhas colegas de balé me odeiam, elas me desprezam, eu tô com vergonha, eu tô constrangida fazendo isso aqui. Enquanto tu tá fazendo aquilo, tu não percebe os efeitos. Tu vai notar o quão absurdo isso foi pra sua vida quando tu tá com 30 anos de idade, quando tu tá com 40 anos. E é uma característica muito comum essa de, tipo, as pessoas não querem mais coisas que deem trabalho. Assim, não só trabalho, mas que façam aquilo que eu já falei antes, que não deem sofrimento. Foda-se se tu tá sofrendo. Por isso que é a questão do sacrifício que eu falei ali, tá tem um pouquinho de sofrimento, é importante pra que tu cresça. Até porque, assim, o sacrifício é nada mais, nada menos que você aceitar o sofrimento pra que pessoas no futuro tenham que sofrer menos. Exato! Exatamente.
Então, tipo, esse é o sacrifício. Né? Perfeito. E as pessoas não têm esse senso hoje, tipo, é extremamente imediatista, a questão da dopamina, tudo muito rápido. Eu sempre falo, né, o shopping é a maior característica de cidade grande, né? Tipo, você vê se você caracteriza uma cidade por ser grande se ela tem um shopping ou não. É um não lugar sem alma, né? E o shopping é imediatismo puro, é compras e você vai lá e compra rápido, aí tem fast food, aí tem a praça de alimentação ali que você pega tudo muito rápido. Então, tipo, é um fenômeno muito característico hoje do mundo moderno, principalmente moderno pós-45, é esse imediatismo que a gente tem, e isso é uma bosta, velho. E olha, eu vou te falar, eu acho que parte disso também é resultado de pais que sofreram muito e não queriam que os filhos sofressem também na mesma medida, e isso faz com que eles sejam muito condescendentes. Sim. Isso me deixa um pouco irritada, porque assim, ó, eu até acho que a minha mãe, ela foi mais dura do que ela precisava comigo, né, porque eventualmente ela comenta comigo que ela me criou muito independente e mais isolada emocionalmente e tal. E aí, às vezes eu comento, né? Eu comentei com ela, nossa, mas tu também, né? Era muito dura comigo. E ela disse assim pra mim uma vez, eu te criei pra ser forte. Mano, mas também, faixa de Gaza não precisava também, né? Não precisava chegar a esse ponto, ô espartana. Mas eu acho que... Professor? Sim. Mas, em alguma medida, isso foi importante pra mim, sabe? E eu penso que muitos desses pais, eles não querem obrigar os filhos a fazer o que eles não querem por causa disso. Sabe? Eu não vou obrigar meu filho a fazer o que ele não quer. Não, mas ele precisa fazer. É que nem comer arroz, feijão, salada. Ele tem que praticar um esporte. Sim. Sabe? Ele tem que fazer parte de um clube de xadrez. Ele precisa aprender a tocar um instrumento musical. Ele precisa participar de campeonatos, de feira de ciência, de uma intersérie. Ele precisa aprender a viver desse jeito. Fazer coisas. Fazer coisas. Contato com gente. Contato com pessoas, com gente, entendeu? Lidar com constrangimento, com bullying, com vergonha pública. Vai acontecer inevitavelmente. O problema é que o indivíduo vai estar com 24 anos de idade e ele quer se relacionar com uma mulher que já estudou mais, que interagiu, que socializou. E aí ele não vai ter as ferramentas necessárias pra interagir com ela. Aí não sobra nada pro Betinha. Não sobra nada pro Betinha, caralho. Como é que ele vai conseguir se relacionar? Não faz nada, pô. Ele não fez nada. Ele não competiu, ele não fez um esporte, ele não trabalhou, ele não estudou, ele não viajou, ele não fez nada, ele não interagiu com os outros. Ele não tem ferramentas pra desenvolver aquele feeling pra interagir com os outros. Sim. Aí ele quer interagir lá com a bonitona gostosa, que trabalhou, estudou, que tem uma qualificação profissional acima da dele. Não vai rolar, meu filho. Porque ela vai notar que existe uma imaturidade evidente no comportamento dele. Porque ele está aquém. Ela se desenvolveu, ele ficou pra trás. Aí às vezes eu chego e digo, cara... O sujeito vem e reclama pra mim, eu sou virgem. O cara tem 24 anos de idade, eu pego, pelo amor de Deus, corra atrás do atraso agora, enquanto é tempo. Tá, assim... Que quanto mais você demorar, mais pior vai ficar. Entendeu? E assim, as pessoas, às vezes, elas ficam naquela... mas tu não pode falar pras pessoas irem contra a vontade delas. Porque é algo muito profundo, pelo amor de Deus. Então, seja um beta pro resto da sua vida, tá? Não, eu digo assim, no sentido coloquial, porque beta, a nível primata, é outra coisa. Não é ruim, como se diz por aí. Mas assim... Tu vai ser uma pessoa desajustada pro resto da sua vida, então, e não somente isso, você está defendendo isso pras pessoas, porque você não está disposto a lidar com um pouco de desconforto. Eu já conversei com uma gurias, na verdade, que ela chegava e falava assim pra mim, meu Deus do céu, o que eu mais quero é me livrar da minha virgindade uma vez por todas. Então elas viam mais como algo burocrático, algo que precisava ser superado, para que elas tivessem um pouco mais de controle, de agência na vida delas, para que elas conseguissem maturar em algum nível para conseguir continuar se desenvolvendo em relação a isso, a partir desse momento, desse evento na vida delas, entendeu? E eu penso que é a mesma coisa pros guris. O cara tá com 18 anos de idade, nunca deu um beijo na boca. Não, isso não tá certo. Pelo menos um beijinho, sabe? Uma mãozinha boba, assim, ali. Você conversa com mulheres de vez em quando, você tem amigas, sabe? Aí o cara tá com 24 anos de idade, nunca beijou ninguém. Cara, isso é cada vez mais comum. Não, eu tenho vontade de pegar um cara pela mão e levar ele na zona. Juro! Pois é, mas será que esse é um remédio clássico? Né? Sim! Esse é um remédio clássico. É um clássico. Mas assim, será que é um bom remédio? Então, é que na verdade depende. Porque assim, são vários outros aspectos necessários. Por exemplo, às vezes o cara é autista, né? E ele precisa de um diagnóstico, ele precisa de um profissional que reconheça os traços, as dificuldades dele, passe ferramentas para que ele consiga se desenvolver, etc. Agora, tem alguns casos, que inclusive eu tive contato recente, que um guri fez uma call comigo e ele tinha se formado em odontologia, ele era bonito, agradável, eloquente, sem absolutamente
nenhum problema, nenhuma disfuncionalidade social. Só que ele era virgem, ele tava com uns 25, 26 anos de idade. Porra, meu camarada. E sabe o que ele me disse? Que isso aconteceu porque ele só vivia pra faculdade dele. Ele só estudava e deixou a área social dele de lado. Entendeu? Sim. Então, existem alguns casos específicos em que tu diz assim, ó, pega, chama uma moça, conversa com ela, desenvolve alguma relação com ela, diz o que tu tá pretendendo e perde esse cabaço. Exatamente. Sabe? Cara, esse cabaço, pelo o pior é que, tipo assim, cara, quando você fala nesse cara que o cara é virgem, ele já tem 20 e poucos anos, não sei o quê, a primeira coisa que vem na minha mente é incel. Mas o incel não é isso. O incel é o celibatário voluntário, né? Não. Tem o vocel e o incel. O vocel é o celibatário voluntário. Tá. E tem o incel, que é o involuntário. Só que o vocel, eu já conheci esses vocels. Tá. E outro dia, pelo que eu entendi, um indivíduo vocel conversou comigo em box, porque eu falei para as pessoas. Aliás, eu tô tentando fazer aquilo que eu disse que eu faria, que é tentar recuperar um pouco de senso de propósito e de dignidade e de que a vida vale a pena nas pessoas, certo? E aí, eu falei assim, ó, fiz um post bem bonitinho lá de uma pintura do Eros com Perséfone, eu acho, enfim. E aí eu disse, olha, é importante que vocês saiam de casa, beijem, transem, casem, tenham filhos, a vida vale a pena, as pessoas valem a pena, a vida presta, tá? E aí um sujeito foi lá e comentou, mas é que a rejeição dói tanto, porque não sei o quê, porque homens e mulheres eles têm medo de sofrer, porque não sei o quê. Sabe, assim, eu olhei para aquilo, eu fiquei até com preguiça de responder, mas é que assim, ó, e parte disso acontece por causa dessa maldição chamada internet e rede social. Porque assim, ó, a quantidade de bullying que eu passei na infância, na adolescência, a quantidade de rejeição e de foras que eu tomei, cara, felizmente eu lidei e maturei com tudo isso sozinha, sem internet, pra ficar ali, como eu poderia dizer, masturbando os meus traumas e justificando toda a minha percepção cognitivamente enviesada de que eu sou uma vítima da sociedade. Eu não era uma vítima da sociedade. Quer dizer, eu até era, mas a minha postura em relação a isso não era de manter em uma situação vitimista. É que se você mantém essa postura, você vai afundando mais ainda. Você vai continuar sendo uma vítima, entendeu? Então, esses adolescentes, eles crescem em uma bolha de pessoas ressentidas e que, em parte, são alimentadas até mesmo por pessoas mais velhas, tá? Porque tem muitos homens 50, 60 anos de idade, que, sei lá, foram manipulados, passados pra trás, vítimas de abuso ou de golpe, alguma coisa assim, que, por causa dos traumas, eles alimentam a bolha desses guris jovens, e aí eles dizem, não se relacione com mulheres, não case, não tenha filhos, não faça isso, não faça aquilo. E aí tu vê, guris de 13, 14 anos de idade que nunca se envolveram com ninguém, e eles são diariamente aterrorizados por homens mais velhos. Não se relacione com ninguém. Mano. Sim. Assim, e aí eu digo pra eles direto, vocês vão sofrer, eu não tô aqui oferecendo pra vocês uma pílula, assim, de alívio, sabe? Uma pílula de esperança de que agora a vida de vocês vai mudar da noite pro dia. Não, vai ser uma merda. Por uns bons anos, entendeu? Você vai ser rejeitado, você vai se constranger, você vai ser humilhado, você vai ser mogado, Betinha. Não tem outra alternativa. Pra que em algum momento você deixe de ser essa pessoa. Sim. Sabe? Porque não tem alternativa. O cara, ele acha assim, ó, esse é um dos problemas dessas ideologias incel. Eu nasci um fudido, um incel merda, e eu vou ser assim pra sempre. Quem é que é incel com 13 anos, pelo amor de Deus, com 15 anos de idade? Sim. Tá, então, assim, voltar. As pessoas que eu tava falando, por exemplo, que eu conheço pessoas, idade já avançada, que são virgens. Isso já caracteriza um incel? Cara, se é contra a vontade delas, sim. Contra a vontade delas? Sim. Entendi. Se é contra a vontade delas, que elas estão meio que desesperadas, que elas não sabem o que fazer, provavelmente sim. Tá. Só que também tem outros aspectos então relevantes. É um fenômeno muito mais comum do que eu achava que era. Não, mas é que não é o suficiente. Aqui também tem outros aspectos relevantes, como, por exemplo, ser isolado em casa, não ter perspectiva de futuro, ser deprimido, ansioso, angustiado, ter dificuldade até de ter amigos, entende? É um composto de características. É o cara isoladaço. Exato, assim mesmo. Exatamente. Beleza. E assim, recentemente, eu fiz um podcast lá, um episódio no Redcast com o Brigadeiro. E aí a gente tava falando sobre essa superação de limites, né? Porque ele tinha um caráter bem duvidoso antigamente, mas ele superou. Eu também passei por situações horrorosas, eu fui abusada com 3 anos de idade, entendeu?
E aí eu lidei com, enfim, o terrorismo psicológico religioso da minha mãe. Aí depois eu passei por bullying, etc. Mas eu acho que eu consegui me sair bem, sabe? A questão é que, graças a essa conversa que a gente teve, que a gente expôs essas dificuldades, teve um guri que entrou em contato comigo e ele me disse: cara, graças ao que tu falou aquele dia lá com o brigadeiro, eu fui numa balada e aí eu tentei ficar com algumas gurias, na sexta vez eu consegui. Olha só, quem diria? Uma hora você Olha só, uma hora você consegue! Pois é, velho. É justamente isso, é esse medo. É o medo da rejeição. De rejeição, Porra, que merda, né, velho? E pior que, tipo, eu não sei outra dica que eu poderia dar pra um cara desse, além de, cara, vai lá e faz, tá ligado? É só tentar. E sim, você vai ser rejeitado, você vai se fuder muitas vezes, mas, mas é a única alternativa. Mas é aí que tá o ponto de que me falta um pouquinho dessa sofisticação discursiva que os homens dão uns pros outros, porque eles simplesmente querem dar uma ordem e acham que o cara vai lá aceitar, não vai. Entendi. Entendeu? Tu vai lá e diz assim, só vai lá e faz. Não é assim, pô! E como que é, não então? Eu não sei, velho. Falta uma feminidade discursiva Entendi. no seu posicionamento. Você vai lá, diz, eu entendo, você se sente um merda, você já internalizou indignidade, desvalor, você já deve estar traumatizado, etc. No caso, no nosso mundo a gente chama isso de viadagem. Eu sei, mas tem que ser viado, entendeu? Vai ter que dar uma viadada, uma desmunhecada pro jovem na ali. prática eu vou falar, cara, para de ser viado e vai lá pegar a mina, tá ligado? É isso que eu vou falar, velho. Mas não é o suficiente. Aí depois disso, você vai lá e diz assim pra ele, vá atrás dessas pessoas, entendeu? Sai de casa, pratica um esporte, faça uma atividade intelectualmente gratificante pra você, que seja valiosa, sabe, a longo prazo, etc. Tu não vai sentir os efeitos disso em, sei lá, 5 anos, talvez. Tu vai sentir em 10, 15, 20 anos. E, acima de tudo, você vai sofrer muito nesse processo. Você vai sofrer. Sim. Aprenda a aceitar. Se resigne nessa condição. Só que, nesse caso, você vai sofrer projetando vencer lá na frente. Porque, veja bem, muitas pessoas elas têm uma perspectiva errada de que estar em uma zona de conforto significa estar feliz. Não raramente as pessoas estão resignadas numa zona de conforto, sendo incels, mas sofrendo muito, mas a troco de nada. Entendeu? Então, troque um sofrimento por outro que seja muito mais produtivo pra você lá na frente, tá? Agora Perfeito. Tu vai ser humilhado, constrangido, envergonhado, rejeitado, mas vai valer a pena lá na frente. Perfeito. E aí tu vai estar com 20 anos de idade e tu não vai ser um bundão. Sim. Tu não vai ser um covarde, rejeitado, socialmente inapto. Agora tu vai sofrer mesmo, as pessoas vão te perseguir, elas vão rir de você, de fato, vai acontecer. Sim. Entendeu? Mas faz parte do jogo, faz parte do crescimento, não existe crescimento sem dor. Exatamente. Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender.